Boa tarde. Essa será a apresentação do trabalho avaliativo de mecânica dos fluidos, contendo a resolução dos exercícios 2.33 e 2.65. Pontua-se que será utilizado o software computacional GNU Octave, o qual possibilita uma maior precisão nos cálculos. Inicialmente, começando com o referencial teórico geral, o qual será aplicado em ambos os exercícios, devemos fazer as seguintes considerações: que massa específica vezes gravidade é igual a peso específico, equação 1. Continuando, devemos também fazer as seguintes considerações sobre as pressões. Pressão absoluta trata-se da pressão medida ou exercida sobre um corpo. Pressão manométrica consiste nos níveis de pressão medidos em relação à diferença entre a pressão medida e ambiente atmosférica. Logo, a pressão manométrica é a diferença entre pressão absoluta e pressão atmosférica. Com relação ao enunciado exercício 2.33, na figura abaixo, a pressão no ponto A é de 172,37 kPa. Todos os fluidos estão a 20 graus Celsius. Qual é a pressão do ar na câmara fechada B, em Pascal? Com relação ao referencial específico, será aquele aplicado exclusivamente ao exercício 2.33. Começando com líquidos incompressíveis e manômetros, poderemos pegar a partir da equação 1 que massa específica, que é uma constante, vezes a gravidade, que pode também ser considerada uma constante, já que somente se altera a grandes diferenças de altura. Então, logo, o produto dessa multiplicação, que é o peso específico, também é uma constante. Ao aplicarmos uma integral de contorno na equação anterior, obteremos que a pressão menos a pressão inicial é igual a massa específica vezes a gravidade vezes o referencial inicial menos referencial. A diferença de referencial poderemos considerar como a variável h, altura, e a diferença de pressão, ΔP. Logo, teremos que ΔP, a variação de pressão, é igual a massa específica vezes gravidade vezes altura. Por fim, devemos pontuar a respeito os manômetros de múltiplos líquidos. Conforme a imagem abaixo, a partir disso, obteremos a seguinte equação fundamental para a resolução do exercício, que a variação de pressão é igual a um somatório da massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Com relação à resolução, inicialmente as considerações. Iremos trabalhar com fluido estático. Os fluidos que estão subindo serão considerados negativos. Os fluidos que estão descendo serão considerados positivos. A gravidade G será considerada constante em todo o sistema. E para uma análise mais criteriosa e para uma futura representação gráfica, iremos separar o manômetro em trechos, conforme o desenho abaixo. O trecho na cor roxa é a seção 1 e 2, o trecho na cor cinza remete-se à seção 2 e 3, e o trecho em vermelho à seção 3 e 4. Com relação à resolução, na figura à esquerda temos a inserção dos dados, como o peso específico dos líquidos e a pressão em A. Pontua-se que há um líquido desconhecido no qual não foi nos informado o seu peso específico. No entanto, foi-nos dado a sua densidade. Logo, para descobrir o peso específico desse líquido, multiplicou-se a sua densidade pelo peso específico da água.
Na figura à direita, temos as considerações feitas anteriormente e a resolução do cálculo. A seção 1 e 2, P doce, é igual à pressão em A, que está sendo multiplicado por 10 ao cubo para converter de quilopascal para pascal, menos o peso específico da água, que está subindo 4 centímetros, está sendo dividido por 100 para ver a conversão de unidade de centímetros para metros. Isso menos o peso específico do óleo sair, que está subindo 3 centímetros. Com relação à seção 2 e 3, temos a seção da pressão 1 e 2, que era o que havia anteriormente, mais o óleo sair, que está descendo 9 centímetros, mais o líquido desconhecido, que está descendo mais 3 centímetros. E por fim, a pressão 3 e 4, que é o somatório da pressão 2 e 3, menos o líquido desconhecido, que está subindo 10 centímetros. Por fim, podemos considerar que o valor da pressão 3/4, da seção 3/4, perdão, é igual ao valor da pressão B, que é a qual nos interessa. Assim, na figura 8, à esquerda, temos os dados inseridos, 20 graus Celsius, e a unidade padrão, Newton sobre metro cúbico, e à direita os cálculos e os valores obtidos, destacando-se o valor de PB em Pascal, 171.507.915. Pascal, que é a resposta do exercício. Como dito, pelo fato de podermos separar em seções, assim possibilitamos a representação gráfica de como a pressão faria ao longo desse manômetro. E logo obteremos que, na seção 2, há a maior pressão dentro do manômetro. Com relação à aplicabilidade, ela poderia ser resumida com relação aos manômetros, que tratam-se de aparelhos simples e baratos, usados com frequência para medição de pressão, possuindo como modelos mais comum o manômetro em U. Todavia, esse modelo é aconselhável para medições mais complexas, os quais necessitam de manômetros mais robustos, como o do exercício 2.33. Pontua-se que a qualidade e precisão de medida do manômetro esteja diretamente ligada à sua sensibilidade. Especificamente, a sensibilidade é definida como a relação entre a deflexão do manômetro e o manômetro padrão em U, com água, sobre a mesma diferença de pressão. Logo, fazendo esse cálculo, obteremos que a diferença de pressão é igual a ΔP menos PB menos PA. E logo, como estamos a considerar um manômetro com única e exclusivamente em água, a altura será igual à variação de pressão dividido pelo peso específico da água, o que nos dá que esse H é igual a 17,5 metros. O segundo exercício, o exercício 2.65, nos apresenta o seguinte enunciado. A comporta AB, na figura abaixo, é semicircular, articulada em B e mantida por uma força horizontal P em A. Que força P é necessária para o equilíbrio? Como o nosso exercício 2.33 tinha um referencial teórico específico, o 2.65 também possui. Começando por forças hidrostáticas sobre superfícies submersas. Trata-se da força que atua sobre uma superfície submersa e um líquido, respeitando 3 critérios para ser determinada: o módulo da força, o sentido da força, a linha da ação da força, como é visto na figura 17. E possuímos como base a equação 7, que a derivada da força é igual
a massa específica vezes a derivada da área. Também pontua-se que a força resultante Fr é encontrada somando as contribuições das forças infinitesimais sobre a área inteira, pois são perpendiculares ao plano. E logo obteremos a seguinte equação, que a força resultante é igual à pressão absoluta no líquido na posição centroide de área A, o PC, vezes a própria área. Sabendo que PC está diretamente aplicado ao centroide da área aplicada, podemos considerar as seguintes fórmulas para os eixos horizontal e vertical, respectivamente x e y. Para equações fornecidas pelo nosso livro-textos, concluímos que, para y, o ponto de aplicação da força resultante em y', é igual ao centroide da peça em relação à vertical sobre a área. Para x, é possível fazer as mesmas considerações com o eixo horizontal. Por fim, devemos pontuar a respeito das forças hidrostáticas sobre uma superfície curva submersa. A força de pressão normal à superfície em cada ponto, mas os elementos infinitesimais da área apontam em diversas direções por causa da curvatura. Assim, para solucionarmos o problema, precisamos integrar sobre um elemento vetorial A'. A partir disso, das equações fornecidas pelo nosso livro-texto, Introdução à Mecânica dos Fluidos, obteremos as seguintes equações, que a força horizontal FH é igual a PC vezes área, sendo PC a pressão no centro da área e área, própria área. E a força Fv, a força vertical, é igual à massa específica vezes a gravidade. Ou simplesmente é igual ao peso do fluido diretamente proporcional à superfície. Com relação à resolução, inicialmente temos a inserção dos dados, as distâncias AB e AC, essas medidas em metros, o peso específico do líquido, que nesse caso é a água, a 20 graus Celsius, o que nos dá 9.790 newtons sobre metro cúbico. E por fim, devemos considerar que o raio AB é igual à distância AB, pois essa conclusão obtém-se a partir da vista lateral do desenho. Inicialmente calculando o centroide da meia circunferência, a variável c, teremos que calcular agora a distância do centroide até a superfície da meia circunferência, que é dada pela variável CAB. Então, DAB ou RAB menos C é igual a CAB. Continuando, sabendo-se que a força P regula a articulação em B, no entanto, para averiguarmos o valor de P, é necessário compreender a força que se opõe a ela. Essa força de oposição será denominada FOP. Pelo fato de ambas as forças estarem atuando no eixo horizontal, essa FOP também pode ser considerada como a força FH, que vimos anteriormente. Logo, a distância entre centros de AB é igual ao somatório da distância AB mais a distância entre centros AB. A área pode ser calculada pela seguinte equação, π vezes RAB
tudo elevado ao raio dividido por elevado ao quadrado sobre 2. E logo a força FOP, que é igual à força FH, força horizontal, é igual o peso específico do líquido vezes a área vezes a distância entre centros AB. Por fim, devemos calcular a distância em que será aplicada, o ponto, perdão, que será aplicada essa força FOP. Primeiramente, para isso, precisamos calcular o centroide, a variável ixx, o qual será obtido a partir da equação 12, e assim nos dá a possibilidade de calcular dFOP, a distância, ou o ponto onde será aplicada a força FOP, que está aqui. Por fim, tendo a força FOP, o ponto no qual essa força também será aplicada, poderemos encontrar a força P que nos interessa. Para isto, precisamos fazer um cálculo de reações que estão sendo aplicadas no ponto B. Obteremos o valor de P por meio de um momento em B, e logo P é dado da seguinte forma: a força FOP vezes C mais D FOP dividido por 3, pois trata-se de momento. Por fim, temos a resposta, e a resposta que nós obtivemos para o valor P na articulação B é de 366.167,048 newtons. Essa é a resposta do exercício. E com relação à aplicabilidade, pode ser resumida a comportas e suas funções derivadas, como a proteção contra enchentes, controle de níveis de reservatórios, regularização de fações em barragens, fechamento de obras de desvio de rios, tomadas de água para usinas hidrelétricas, irrigação e controle de descarga e fundo e inclusas de navegação. Por fim, pontua-se que a comporta do exercício 2.65 refere-se a uma comporta do tipo cilíndrica, como função serviço, caracterizando-se pela regulação permanente de fações ou níveis. E aqui embaixo um desenho de uma comporta cilíndrica. Para tornar o exercício 2.65 mais real, foi feito um cálculo de tensão sobre o ponto B, sendo que já calculamos a área e a força P que será aplicada no ponto B, logo podemos calcular a tensão no ponto B, que será dada pela força P dividido pela área. Por fim, a tensão será igual a 0,025 MPa no ponto B. Para finalizar, aqui temos meu referencial bibliográfico, uma apostila do Octave para os comandos e a montagem do script, o nosso livro-texto citado anteriormente, Mecânica dos Fluidos, de Robert W. Fox e Alan T. MacDonald, e o livro complementar Mecânica dos Fluidos, de Franco Brunetti. Essa foi a apresentação do trabalho e agradeço a atenção.